Quem caminha sobre as águas não afunda, porque Jesus não deixa. A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Seja Servo. Vamos orar? Senhor Jesus, que o teu nome seja glorificado através desse vídeo e que a tua palavra venha prosperar naquilo que tem sido enviada. No teu nome eu agradeço. Amém. Oh, glória a Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor diz no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, no versículo 29, conta que Pedro andou sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Pedro foi na direção de Jesus, sobre a palavra de Jesus, porque Jesus disse para ele: Pedro, vem. Quando Pedro olhou para Jesus, os discípulos no primeiro momento acharam que era um fantasma, mas Pedro disse: não, não é um fantasma, é ele, é Jesus, e eu vou lá. E ele não teve medo. Ele saiu e foi em direção a Jesus. Ele queria viver o extraordinário. Ele queria empenhar tudo aquilo que ele tinha no seu coração. De forma muito intensa. Pedro era intenso. E ele foi. Ele andou por cima das águas. A Bíblia diz: andou sobre as águas. Venha, respondeu ele. Jesus disse. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas. O texto diz que ele andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Quem caminha na direção de Jesus não afunda. Não afunda. Talvez o vento tenha soprado mais forte, porque a palavra do Senhor diz ali que os ventos sopraram, que os ventos eram contrários. E por causa dos ventos contrários, mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começou a afundar, gritando: Senhor, salva-me. Quantas vezes nós temos medo do vento? Às vezes os ventos, eles inclinam, muitas pessoas repreendem Pedro, muitas pessoas repreendem Adão, repreendem Eva, repreendem... Estou falando de outra coisa aqui, tá? Na Bíblia, tirei até a colocação, não é Adão e Eva, mas outros homens da Bíblia que erraram. A Bíblia é feita de é um livro feito de pessoas falhas, de pessoas, homens e mulheres. Eu escuto pessoas, citei Adão e Eva aqui, dizendo: ah, se eu pegasse Adão, ah, se eu pegasse Eva, nós faríamos a mesma coisa. Deus não é injusto. Deus não é injusto, e a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituído foi a glória de Deus. Adão abriu a porta para o pecado, Eva abriu a porta, mas nós respondemos pelo nosso pecado. O pecado entrou no mundo através deles, mas nós respondemos por aquilo que nós praticamos, que nós fizemos. E a Bíblia diz, e Deus não mente, que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. E assim como todos nós pecamos, todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas tristezas. E olha que mesmo Pedro, ele olhando para Jesus, mesmo Pedro caminhando na direção de Jesus, sob a ordem de Jesus, sob a palavra de Jesus, o texto diz que quando ele olha para o vento, ele começa a afundar. Ele fica com medo, ele teme e começa a afundar, porque a gente é ser humano e o Senhor sabe disso. Só que quando o Senhor dá uma ordem, ele não te deixa perecer, ele não me deixa perecer. Ele não deixa. Muitas vezes é muito difícil, né? Talvez Pedro tenha até sentido um pouco de vergonha, quem sabe, né? Quando ele negou a Jesus, as 3 vezes que o Senhor falou que ele ia negar. Talvez ele olhando para os discípulos, talvez aqueles que não tiveram coragem de ir,
chegaram e disseram: ô Pedro, como é que tu afundou? Ô Pedro, por que tu não teve fé suficiente para chegar até o final? Mas eles mesmos não tiveram coragem de ir, né? Então, mas eles estavam observando Pedro. E Pedro caminhou, Pedro andou sobre as águas. Só que Jesus disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Jesus pega Pedro, Jesus conduz Pedro até o barco e o vento cessa, ou seja, o vento era preciso, o vento era necessário, o vento era uma prova. E eu falo para ti aqui, porque não como quem é superior, pelo contrário, como quem vive o vento. E muitas vezes nós choramos nas provações, nós choramos nas tribulações, mas o que o Senhor deseja é que a gente não pare, é que a gente continue caminhando. E alguém vai dizer assim: não, mas eu não consigo caminhar. E acontece comigo várias vezes, né? Quando a gente pensa: Senhor, eu não consigo mais caminhar, não consigo mais ir. Mas aí o texto diz que Jesus, ele pega Pedro e conduz Pedro para o barco, de volta para o barco. Ele entra no barco e o vento cessa, né? Então, muitas vezes nós não conseguimos mais caminhar, mas Jesus está ali. Sob a direção de Jesus, quando Jesus deu a ordem, quando a ordem vem dele, quando a palavra vem dele, quando a fé está nele, ainda que seja pequena, como ele disse para Pedro, ele não te deixa afundar. Ele te conduz para o barco, faz o vento cessar. Jesus sabe, ele entende, ele conhece. Ninguém pega Jesus de surpresa. Quando Jesus te escolheu, não havia uma surpresa para Jesus de quem tu era, ele já sabia. Ele já sabia de todas as tuas dificuldades, de todos os teus medos, de tudo que tu ia enfrentar, de tudo que eu ia enfrentar. E isso não invalida nada do que ele falou. Isso não invalidou na vida de Pedro tudo que Pedro fez. Pedro passou por um processo pela escola de Jesus. E todos os dias nós estamos num processo. Não há ninguém que possa dizer assim: agora eu já estou pronto. Agora já está pronta. Não há ninguém, porque a nossa humanidade indica as nossas falhas desde o princípio, desde o começo, desde o nosso nascimento. Nós temos dificuldades. E caminhando com Jesus, o sangue dele nos cobre. Nós somos cobertos pela graça do Senhor, pela misericórdia. Se não fosse a misericórdia dele, nenhuma carne se salvaria. Agora, cumprir os propósitos que o Senhor estabeleceu para mim e para a tua vida também não são fáceis, porque Jesus disse que muitas serão as aflições neste mundo. Mas as aflições são o que nos aproxima. As aflições são o que nos trazem o caráter de Cristo. As aflições são o que nos assemelha a Ele, o choro, a nossa lágrima, porque o livro de Provérbios diz que é melhor ir na casa do luto, onde há reflexão, do que na casa da alegria, onde não tem reflexão, onde não tem proveito nenhum. Muitas vezes, é verdade, nós refletimos muitas vezes na tristeza do que na alegria. Nós refletimos muito mais sobre a vida, sobre o nosso fim, sobre aquilo que a gente está fazendo de correto, de certo, se estamos agradando a Deus, se não estamos agradando a Deus, do que na alegria. Mas eu quero te dizer que se quem te deu a ordem, se quem falou vem e caminha sobre as águas, mesmo que tu tenha afundado, tu caminhou, o Senhor vai te fazer entrar para dentro do barco. Não vai te deixar afundar. O Senhor vai te fazer voltar para dentro do barco, tu não vai afundar. Tu vai chegar na outra margem, conforme as ordens do Senhor.
conforme os propósitos do Senhor, porque o propósito é dele. Quem chegou, se apresentou para os discípulos foi ele. Quem começou a andar sobre as águas foi ele. Ele vai cumprir o seu propósito, porque a Bíblia diz que é tudo por ele, é para ele. Porque dele, nele, por ele são todas as coisas. O propósito é dele. E o plano dele, o projeto dele não pode ser frustrado. Quero te deixar aqui o meu abraço, né? Vamos orar antes de eu encerrar o vídeo aqui. Quero orar pela tua vida, te deixar um abraço aqui e te dizer que Jesus está contigo. Jesus é contigo. Não deixa de caminhar na direção dele. Não deixa de cumprir, mesmo que tu pare, mesmo que às vezes as coisas sejam difíceis e tu tenha que respirar, tenha que te recompor, tenha que refletir, tenha que chorar, tenha que te organizar, tenha que ficar sozinho. Mesmo que tu tenha que tomar um remédio, mesmo que tu tenha que tomar um chá, fazer uma terapia. Tô falando sério. Tem pessoas, por que eu tô falando sério? Tem pessoas que vão entender aqui, tem pessoas que não vão entender. Tem pessoas que vão dizer, como assim crente fazendo terapia? Sim. Jesus disponibiliza meios para que a gente sobreviva no meio da tribulação e da angústia. E às vezes é necessário que a gente pare para fazer todas essas coisas a respeito de nós, para poder sobreviver, para ficar vivo no meio dessa tempestade. E nesse caso de Pedro, Jesus estendeu a mão para ele, Jesus levantou ele, Jesus tirou ele dessa situação. Jesus te estende a mão de várias formas. Ele está sempre com as mãos estendidas. Porque tu é um projeto dele. Ele não vai te deixar. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Senhor Jesus, eu coloco teu filho, coloco a tua filha na tua presença, Senhor, nesse momento. E eu te peço, Pai, que o Senhor venha fortalecer ele, Senhor. Fortalecer ela, Pai, no meio dessa provação, no meio dessa tribulação, no meio desses ventos que vieram, Pai, e que foram para provar, para fortalecer a fé dele, a fé dela, Senhor Jesus. Para que ele saiba que tu está no controle, para que ela saiba, Pai, que não tem nada que fuja do teu controle, que o Senhor é o dono do vento. E quando o Senhor dá ordem, o vento, ele tem que obedecer. Ele tem que se prostrar, ele tem que bater continência para ti, ele tem que obedecer a tua vontade, Senhor. Oh, Deus poderoso, ajuda ela, Senhor, com a visão, Pai. Ajuda ela a olhar para ti, a olhar na tua direção e perceber e entender e ter a certeza e se fortalecer na tua palavra, na palavra que o Senhor disse, vem, caminha sobre o mar. Porque na verdade o Senhor já estava ali. O Senhor já estava ali quando disse a Pedro, vem. O Senhor já estava no mar, já estava por cima das ondas, já estava andando. Oh Deus, aleluia. Alamachuri andaramanai, Espírito de Deus. Oh Deus, Deus poderoso, o Senhor é bom demais, o Senhor é bom. Ele já estava ali quando te chamou, ele já estava quando chamou Pedro, ele já estava por cima das águas, já estava com os pés firmados em cima das águas, dando ordem aos ventos. Então, ainda que seja difícil, o Senhor está contigo. O Senhor é contigo. Guarda, Senhor. Livra de todo mal. Cobre com o teu sangue, com a tua presença. Cobre, Senhor, cada passo, Pai. Cada passo, Senhor, toma as mãos e os pés. Toma, Senhor, ajuda e fortalece, Pai, para que cada propósito teu seja cumprido na vida do teu filho e da tua filha. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Grande abraço.